meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula rapidinho, porque temos bastante conteúdo para poder lecionar hoje, né? Vamos aprender muitos conteúdos hoje. Porém, se você prestar bastante atenção, eles são fáceis. Você só precisa prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá, então. Bom, primeiro vocês vão abrir aí para mim na página 90 do seu módulo de matemática. Lembrando que eu coloquei o meu módulo aqui, no módulo 3, e você vai abrir aí o seu módulo 3, página 90. Vou começar a transmitir aqui a tela, sem enrolação, para que vocês comecem a ver o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá? Bom, aí na página 90, nós vamos estar entrando no conteúdo de frações. Então, a tia pede que você preste bastante atenção para que você possa entender e não se engole, ok? Vamos lá. O iceberg é um bloco de gelo que se desprende das geleiras e flutua no oceano. Ele pode provocar acidentes marítimos por causa da dificuldade de visualizá-lo e de identificar sua localização. Isso pode acontecer porque a maior parte desses blocos de gelo fica submersa, restando apenas aproximadamente a oitava parte de seu tamanho visível, acima do nível da água. Olha só que interessante. Eu vou marcar aqui, e se vocês verem, essa parte aqui, ó, é a parte do iceberg que está abaixo da água. Essa parte aqui que a tia está marcando, ó, é a parte do iceberg embaixo d'água. E em cima, vocês podem ver que nem é tão grande, né? Em cima ele parece até que é pequeno. Quando você vê, ele é enorme. Loucura. Mas, vamos lá. Fração de um inteiro. Vamos primeiro começar falando onde é que vocês devem ver a fração. Geralmente nós vemos a fração em uma receita de bolo. É muito comum a gente ver uma receita de bolo. A gente pode participar de alguma coisa com pizza. Quando você vai numa pizzaria e eles te dão um pedaço, esse pedaço que eles te deram é uma fração de uma pizza inteira. Vamos entender? Fração de um inteiro. As frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias. E você conhece outras situações em quais as frações são usadas? Acabamos de falar. Cláudio recortou 4 figuras iguais à apresentação abaixo. Bom, em seguida ele dividiu essas figuras em partes iguais, porém de maneiras diferentes, e coloriu uma parte de cada figura de azul. Na letra A, vamos olhar aqui, a gente vai colocar aqui porque depois vai ser muito importante para a gente. Na letra A, ele dividiu em quantas partes? Ele dividiu em 2 partes, não é isso? Então, ó, vamos botar assim. Ele dividiu em 2 partes. E pintou quantas? Pintou uma parte. Vamos deixar assim, porque depois vai ser muito importante isso aqui, essa anotação para a gente, tá? E na letra B, vamos lá. Ele dividiu em 3 partes. Então, coloca aí 3 partes. E pintou quantas? Pintou uma parte. Na letra C, ele dividiu em 4 partes. Vamos colocar aqui. Partes. E pintou uma parte. Reparem que ele pintou basicamente as mesmas partes de cada uma dessas figuras, né? Ele só dividiu em partes diferentes. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, ele dividiu em 5 partes e pintou uma parte. Fizemos aqui essa anotação. Se você quiser, pode fazer essa anotação, que ela pode ser importante mais tarde, lá na frente. Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. A figura A, por exemplo, está dividida em 2 partes iguais. Uma delas está colorida de azul. Dizemos, então, que 1/2 lê-se 1/2.
Olha como é que a gente lê essa fração aí, de 1 sobre 2, né? Se vocês olharem, nós temos essa fração em cima, um número embaixo também, né? E nós lemos 1 meio, porque 2 é metade, né? Ou metade da figura está colorida. Porque se a gente olhar a figura da letra A gente pode ver que são duas partes. E se você comeu uma, você comeu a metade dela, né? E é isso aí. A quantidade de partes coloridas é o nosso numerador. Então, quando a gente pergunta, quantas partes eu comi de uma pizza? Vamos supor que temos uma pizza que foi dividida em duas. Eu comi uma parte dessa pizza. Esse é o meu numerador. É o que vai ficar em cima na fração. E o meu denominador são as partes em que a pizza foi dividida. Se eu tenho uma pizza, eu dividi em duas partes, então meu denominador é 2. Quantas partes eu comi? Se eu disse que eu peguei um pedaço? Uma parte, uma de duas, né? Então, metade da pizza você comeu, não é isso? Isso aí. Então, em cima, o nosso numerador é a quantidade de partes que pegamos e o denominador é as partes pintadas, tá? Número 1. Quantas partes iguais está dividida a figura B? 4. Quantas partes? 3 partes. Figura C, 4 partes. Eu tinha confundido, perdão. Figura C, 4 partes. E a figura D, 5. Vamos colocar aqui. Na figura B, 3. Na figura C, segundo olhamos a nossa notação, foi dividida em 4 partes. E na D foi dividida em 5 partes. Agora, quantas foram coloridas de azul em cada figura? Somente uma, né? Só colocar uma. Observe as frações que podem representar uma parte colorida de azul nas figuras B, C e D. Na figura B, nós lemos 1/3. Na figura C, lemos 1/4. Na D, 1/5. Por que isso? Porque, na figura D, se vocês olharem, ela foi dividida em 5 partes. Então, essas 5, esse número 5 vai ficar no nosso denominador, que é a parte de baixo da fração. E a parte que foi pintada foi uma só, então ela vai ficar na parte de cima, tá? Então, podemos dizer que 1/3 ou a terça parte da figura B está colorida de azul, que 1/4 ou a quarta parte da figura C está colorida de azul, e que 1/5 ou a quinta parte da figura D está colorida de azul. Vamos agora, então, para a página 94. Página 94. Na página 94, nós temos assim: contorne apenas as fichas que apresentam números na forma da fração. Número 5 é em forma de fração? Não, né? Essa 1/2, você vai contornar. 809, não, é um número natural. 47 também é um número natural. 7/9, é assim que lemos. 7/9 é uma fração. Então, circula. 0 também não. 641 também não. 2/3 é uma fração. Então, dá uma circulada. 2. Observe as figuras e responda as questões. Letra A. Em quantas partes iguais essa figura inteira está dividida? Ela foi dividida em 7 partes. Então, podem colocar aí, 7 partes. Deixa eu colocar aqui. 7 partes. Quantas partes foram coloridas de vermelho? 1, 2, 3 partes. Então, coloca aqui. 3. Que fração representa a parte colorida de vermelho? Vamos lá. A gente quer a quantidade de partes coloridas de vermelho para ser o nosso numerador. Só a gente olhar ali na letra B, diz que são 3. E na letra A, diz que essa figura foi dividida em 7 partes. Então, olha só, a nossa fração qual é? 3/7. Número 2, vocês vão fazer sozinhos, tá? Agora, na 95, nós temos aí como nós lemos cada uma das frações. E é muito importante vocês se atentarem a isso, ok?
porque é uma parte muito importante de fração, que você consiga ler e entender como se lê, porque assim você entende bem melhor, até mesmo na hora de fazer, tá bom? A gente vai fazer bastante exercício sobre isso para vocês fixarem bem. Frações com denominadores de 2 até 9, você lê 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 3 oitavos, ou seja, não importa o número que tenha no numerador, que é a parte de cima, você tem que saber ler o denominador, né? 2 é meio, 3 é terços, 4 é quartos, 5 é quintos, 6 é sextos, 7 é sétimos, 8 é oitavos e 9 é nonos, tá? Então, aqui, ó, já vou escrever aqui para você poder saber. Olha só. Número 3, né? Temos um meio ali, 2 meio. Aí eu vou botar aqui terços. 3 é terços, né? 3 terços. 4 quartos. 5 é igual a quintos. Vamos lendo os denominadores, tá? Não importa o número que tem em cima, você vai ler normal. 1, 2, 3, 4. O que vai mudar na leitura é o número de baixo. 5 é quintos, ali embaixo está 6 é sextos. 7 é sétimos. 8 é oitavos. 9, nonos. Se eu tivesse uma fração 3 sobre 9, eu leria 3 nonos. Bom? Vou botar esse exemplo aqui. Se você quiser, pode copiar, eu acho que vocês podem copiar. É muito válido que assim, quando eu passar exercícios para vocês escreverem, as frações vocês vão saber, tá bom? E aqui embaixo também tem alguns que devem ter. Frações com denominadores 10, 100 e 1000, né? A gente já lê diferente, tá bom? Vocês viram ali, meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, tá? Eu botei aqui, separadinho, para poder reforçar, tá? Porque às vezes vocês só olham assim, meio, quartos, sextos e oitavos, aí pensa assim, ah, só vai cair isso, mas não, olha aqui, ó, nós temos aqui embaixo, terços, quintos, sétimos, nonos, é importante a gente também se fixar mais esses, porque geralmente são os que mais tem, né, que a gente mais passa e que a tia pode mais passar. Por isso eu tinha colocado separadinho. Frações com denominadores 10, 100 e 1000. Vamos lá. Frações com denominadores 10, 100 e 1000. 9 décimos. Sobre 100, a gente fala que é centésimos. E quando o denominador for 1000, a gente fala que é milésimos. Então, ó, décimos, centésimos e milésimos. Ah, vamos lá. Fazendo em ordem crescente. Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, né, que é um sobre eles. Um oitavo, um nono. Aí eu chego no 1 sobre 10, eu falo um décimo. Um nono, um décimo. Ah, sobre 100, centésimo, tá? Sobre 1000, milésimo. Frações com outros denominadores. Ah, quando está entre 10 e 100, nós falamos que é avos. Nós adicionamos uma palavra a mais no final, né? Nós lemos 115 avos. Você escreveu o número normal e vai adicionar o avos. Passou do décimo, 9 sobre 11. Vai ser 9, 11 avos, tá? Então, de 10 a 100, você coloca avos. De 100 a 1000, você também coloca avos, tá? 27, 27, 101 avos, tá bom? É assim, você adiciona o avos no final. Você vai fazer aí essa tarefa aí que nós temos para escrever, tá bom? Não esqueça, ó, vou fazer aqui com vocês, parte aqui, peraí. Deixa eu voltar lá. Continua. Agora eu vou fazer aqui essa primeira com vocês, para vocês entenderem. Como nós lemos essa fração?
2, letra maiúscula, 2, 11, o quê? Avos, entenderam? Essa daqui. Isso é com vocês entenderem que é melhor, né? Letra maiúscula, 8, opa, assim, 8 décimos. 3, letra maiúscula, 3, acento circunflexo não é, sétimos. Na letra D, 100, 990 avos. Pessoal, não é difícil. Vou deixar esses dois últimos para vocês fazerem sozinhos, tá? Já dou uma dica. Termina com avos. Mais fácil que isso, impossível. Agora vocês vão ter os exercícios até a página 104, até a página 99, né, para fazer. E aí agora nós vamos para a página 100, né, que é fração de uma quantidade. Vamos lá? Prestem atenção, tá? Nos exercícios que nós estamos no 96 e 97, para vocês fazerem direitinho. Vamos para 90, 100. Na página 100, nós vamos falar sobre fração de uma quantidade, tá? Preste atenção aqui. Edson confecciona pipas para vender em sua loja. Quantas pipas estão expostas? Se você contar essas pipas aqui de cima, nós vamos ter 20 pipas. No total de pipas expostas, quantas delas são amarelas? Quantas amarelas? 6. Quantas azuis? Muito bem. 9. E quantas vermelhas? 5. Note que 6 das pipas expostas são amarelas. Assim, dizemos que 6 vinteavos, tá? E 6 vinteavos das pipas são amarelas. Em cima, como nós falamos no numerador, esse aqui, ó, deixa eu marcar para você. Esse aqui é o nosso numerador. Então, ó, numerador. E esse aqui embaixo, né, é o nosso denominador, não esqueçam disso. Denominador. Bom, galera, então o que vocês podem entender? Em cima, como eu falei para vocês, vai ficar a quantidade de pipas pintadas de amarelo, né? Que é 6. E embaixo a quantidade total das pipas. Isso é a fração de uma quantidade. Se eu reparar, se você virar e falar assim, eu tenho uma pizza dividida em 8 partes, comi 2. Quanto da pizza eu comi? 2/8. Porque no numerador é a quantidade de pedaços que você comeu, 2. Em quantos pedaços essa pizza está dividida? 8. Logo, 8 é o meu denominador. É fácil, viu, gente? É rápido, fácil, só dá medinho de início. Vamos lá, que fração total representa as pipas que são azuis? Você vai colocar aqui? Vamos lá. Quantas partes estão pintadas de azul? 9. Aí eu vou fazer aqui, ó, um tracinho. Aqui não tem como fazer muito direitinho em fração, né? Vou fazer aqui no outro também. Para dar para entender um pouquinho, vocês saberem como vai ser. Embaixo. 9 de 20 pipas. Então, aqui eu já entendo, né, que 9 das minhas 20 pipas são azuis. 9 vinteavos são azuis. E quantas foram pintadas de vermelha? 5. E quantas pipas eu tenho ao todo? 20. 5 vinteavos. Fácil, né, gente? Vamos agora para a página 101, onde nós vamos
ver ali, temos alguns exercícios. Na letra A, você vai me dizer a quantidade, você quer me dizer na letra A, B e C, a quantidade de objetos verdes em cada uma dessas aí. Ou seja, você vai me dizer quantos chapéus verdes tem? Contando aí na letra A, 4. Mas qual é o total? 9. Então, é 4 nonos, né? 4 em cima, 9 embaixo. Ali na U, você vai contar quanto tem no total, e aí vai botar no denominador. Depois vai contar quantos tem em verde e pôr no denominador. E a mesma coisa será feita nos garfos. E só, gente, muito fácil, tá bom? Então, agora, ó, façam os exercícios até a página 104, tá bom? Onde a gente vai ter aí esses exercícios para fazerem. Não é difícil, lembrem, fração, né? Como a gente aprendeu aqui agora, como se lê a fração, tá bom? Nós aprendemos a fração de um inteiro, quando nós dividimos uma figura em várias partes e pegamos uma dessas partes, né? Uma parte inteira dessa figura. E nós vimos também agora um exercício aqui falando exatamente sobre isso, sobre a fração de uma quantidade. Quando eu dei o exemplo da pizza, se eu dividir minha pizza em 8 pedaços, meu denominador vai ser 8, que é a quantidade de vezes e partes que eu dividi a minha pizza. Se eu comi 2 pedaços, então eu comi 2 oitavos dessa pizza, porque é uma pizza onde eu comi 2 pedaços, que fica em cima, e ela foi dividida em 8 pedaços, tá bom? Agora nós vamos lá para a geometria, para finalizar aqui, bonito, na página 152. Abro aí na página 152. Página 152, vamos falar sobre os polígonos, tá? E eu peço que você preste bastante atenção. Se eu te fizer alguma anotação, faça também para que você não se perca, né? A professora Adriana está fazendo um trabalho com os alunos sobre a bandeira do Brasil. O que um quadrado, um retângulo e um triângulo têm em comum? A gente pode descobrir agora. As partes da bandeira lembram regiões planas. Nós aprendemos sobre as regiões espaciais, que é quando a gente pega um objeto, né? Eu não tenho aqui, eu tenho um, não tenho aqui agora, né? Ah, sim. Posso mostrar para vocês a minha caneta. Vou pegar aqui no meu estúdio. Eu tenho aqui essa minha caneta, né? De certa forma, ela me lembra um cilindro. Na parte redonda aqui em cima, as bases redondas, né? E aqui ao redor, ela seria um retângulo e nós formamos um cilindro. Tia, o que é espacial? Nós vimos que as figuras espaciais são aquelas que nós, ó, podemos tocar, são aquelas figuras que a gente consegue tocar, porque estão em 3D, elas estão em realidade, né, tridimensional, tá? E agora a gente vai ver, relembrar sobre as figuras planas, que são aquelas que são desenhos, né? A gente não tem como tocar, a gente não vai botar assim a mão e vai conseguir pegar elas, são apenas desenhos. Observe algumas regiões e seus contornos. Aí nós temos a bandeira, a gente dividiu todas as partes dessa bandeira, né? E nós descobrimos que seus contornos, ó, são um retângulo, um losango e um círculo. Note que o contorno da região verde e o contorno da região amarela são formados por linhas retas, fechadas, e que não se cruzam. Esses contornos são chamados de polígonos. Então, ó, os polígonos são as linhas retas, fechadas e que não se cruzam, tá? São para vocês verem os contornos formados por linhas retas, fechadas e que não se cruzam, que formam os nossos polígonos. Aí você fala assim, tia, vamos lá para 153, onde a gente vai ter alguns exemplos de polígonos. Mas aí, para mim, só tem desenhos. Então, eu vou explicar para você agora, e você não vai ver mais desenho aqui. Olha só. Primeiro, a gente tem uma estrela, né? E a gente vai nomear ela de acordo com o número de lados que ela tem. Porque o polígono são os lados da figura, né? Os lados retos da figura. Então, vamos olhar aqui, a estrela. Se a gente contar, quantos lados essa estrela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então, se a gente olhar aqui, essa figura vai ter 10 lados, né? Ok, vou colocar aqui então, né? Vou apagar aqui. Ou vou fazer melhor, muito melhor que isso, até. A gente vai aprender todas as partes
né? Todos os nomes que nós temos para nomear as figuras. Eu vou começar anotando aqui para você poder entender. Nós começamos com o triângulo. O triângulo é o nome que nós damos para uma figura geométrica plana que tenha 3 lados. Vou botar aqui 3 lados. Nós chamamos de triângulo. Agora, uma figura geométrica plana que tenha 4 lados. 4 lados. Nós chamamos de quadrilátero. Você não vai precisar se atentar a esses nomes agora, mas eu vou dar para vocês aqui os nomes mais fáceis, tá? Temos o quadrilátero e uma figura que tenha 5 lados, nós chamamos de pentágono, ok? Então, é sobre isso. Bom, vamos lá. Já vimos aqui, né? 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono. E por que isso? Pensa num jogo de futebol. Se um time ele foi campeão 4 vezes, né? 3 vezes, ele vai ser chamado de tricampeão. Se ele for 4 vezes, ele vai ser chamado de quadricampeão. 5 vezes, pentacampeão. Então, é só você, quando você quiser lembrar os nomes, você pensar, né, num jogo de futebol. Olha só que fácil. Ah, tia, eu quero ver os próximos agora. Eu vou usar esse espaço aqui para colocar também. Depois do 5, nós temos o de 6 lados. Vou ensinar só até o 10. Tá? 6 lados nós chamamos de hexágono. Mas eu vou escrever aqui, ó, em forma de observação, 6 lados iguais. É muito importante isso mais lá para frente, vocês saberem por que a gente escreveu 6 lados iguais. Então, não se atentem a isso agora, mas 6 lados iguais. Temos os 7 lados iguais. 7 lados, não iguais, mas temos 7 lados, que é chamado de heptágono. Tá? Olha aqui, heptágono. Saiu digitado errado aqui. Pontinho. Tá vendo só? E temos o de 8 lados também. Vou colocar aqui para vocês. 8 lados, nós chamamos, a tia anotou aqui, ó, botem iguais também. 8 lados iguais, nós chamamos de octágono. Assim, oc, com C, desse jeito, octágono. Viram só? São figuras com 8 lados iguais. Agora, para a gente finalizar aqui, vamos de 9 lados e 10 lados, tá bom? 9 lados nós chamamos de eneágono. E 10 lados nós chamamos de decágono. Viram só? Deixa eu botar aqui no centro. Decágono. Então, agora, se eu quiser nomear aqui a minha figura, se eu quiser vir aqui e nomear a minha estrela, eu contar os lados, nós vemos que tem 10. Então, eu sei que essa estrela é um decágono. De acordo com as anotações que nós fizemos ali para nomear. Vamos contar aqui quantos lados tem essa próxima figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos um hexágono. Repare que o hexágono tem todas as suas partes iguais, né? Todos os seus lados iguais. Aqui ficou faltando nosso acento, né? Pelo amor de Deus. Ah, aqui no decágono. Ah, sim, botei. E temos aqui agora essa figura, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados iguais. Nós podemos chamar de heptágono. O heptágono tem 7 lados iguais. Viram só? Então, se a gente olhar esses polígonos, nós vamos ver exemplos de um decágono, de um hexágono e de um heptágono.
Já o contorno da região azul, na bandeira, é formado por uma linha curva. Como vocês viram ali o que forma, o que seria o planeta, né? Ele tem uma linha curva. Nesse caso, essa região não é polígono. Observe alguns exemplos. Ou seja, um polígono mais sua região interna determinam uma região poligonal. Para simplificar, daqui por diante, também vamos usar a palavra polígono para indicar uma região poligonal. Ou seja, o polígono ele é formado por linhas retas. Se tiver curva, ele não é um polígono. Então, nenhuma dessas figuras que nós temos aqui embaixo são polígonos, porque elas têm curvas, tá? Então, nenhuma dessas aqui nós vamos nomear, porque elas não são polígonos. Agora, vamos lá. Na 153 ainda, número 1 e 2. Podemos identificar o lado e o vértice de um polígono. Cada linha reta de um polígono é um lado, e o ponto de encontro de dois lados é um vértice. Vamos lá? O vértice é essa pontinha aqui, né, como nós estamos vendo, e essa parte inteira aqui nós chamamos de lado, né? Tanto essa, quanto essa aqui de baixo, quanto essa aqui do lado, essa aqui de cima, né? Todas elas são lados. Quantos lados esse polígono tem? Fala aí para mim, quantos lados? 5. Ele seria um, ó, pentágono, né? 2. E quantos vértices ele tem? Cada pontinho dele, quantos vértices? 5 também. Viram só? Agora vamos para 154. Nós temos aí um exercício para fazer. Vamos ver. 3. Os polígonos podem ser nomeados conforme a quantidade de lados. Observe e complete os quadros. O triângulo, ele tem 3 lados e 3 vértices. O quadrilátero, ele tem quantos lados nós vimos? 4 lados e 4 vértices. O pentágono, ele tem 5 lados e quantos vértices? 5, né? Coloca aí. E o hexágono, nós vimos na página anterior que ele tem 6 lados, muito bem, e 6 vértices. Eu vou colocar aqui, 6 vértices. Vamos para a página 155. Na página 155, né, nós vamos ver aí. Contorne apenas os polígonos. Então, vamos contornar apenas as figuras que têm linhas retas. Vou até mudar aqui, botar preto, para vocês verem melhor. A primeira tem linha curva, não é polígono. A segunda tem linha curva? Não, então ela é um polígono. Essa tem linha curva, essa aqui também. Vamos para baixo? Olha só, todas essas figuras que a tia está contornando são figuras que não têm linha reta. Logo, são polígonos, né? Na terceira linha, nós vamos ter duas figuras. Prontinho, só circular aí, tá? Lucas desenhou algumas letras do nosso alfabeto. Entre as letras acima, quais foram desenhadas usando apenas linhas retas, fechadas e que não se cruzam? Respondam a isso, é com vocês. B, represente uma região plana e seu contorno. E C, represente qual delas representam polígonos. Vamos lá. Na letra A, nós temos a letra E, vou fazer aqui tudo maiúsculo, E, H, vem outra letra, e L. É, pelo que eu estou vendo aqui. Na B, que tem a região plana e seu contorno, nós temos, vou botar em ordem, tá? Letra maiúscula C, E, G, H, GH e o L.
Porque, se vocês olharem, todas elas têm uma região plana, porque você não tem como pegar essas letras aí, e elas têm contorno também. E na C, qual delas representam polígonos, né? Que tem apenas as linhas retas. Vamos lá? Seriam a letra E, H e L. A gente até respondeu ali em cima. Então, ó, vamos lá. Vou botar aqui. Letra maiúscula. E, H e a letra L. Fácil, né, gente? 156. Você vai fazer o quê? Utilizando uma régua, desenhe um polígono com 5 lados. Vamos lá, vou desenhar aqui com vocês. Tentar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eles não estão se encostando muito, né? Porque eu não consigo colocar aqui muito juntinho, mas já são assim, ó, 5 lados. Agora eu preciso que tenha 6 vértices, ou seja, 6 lados, né? Vamos lá, vou fazer um passo aqui, acho que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados e 6 vértices. 7 lados, vou fazer uma coroa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nos 8 vértices, vou fazer uma figura muito louca, né? Um octágono aqui bem maluco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz uma figura totalmente nada a ver, porém é um octágono. Polígono que possui 6 lados é um hexágono. Vimos ali na revisão anterior, né? Eu vou escrever aqui. Ou melhor, eu não vou escrever, para a gente não perder tempo, né? E a aula não ficar muito grande. A tia vai só responder, mas não vai escrever, não. O polígono que possui 6 lados é um hexágono. Um triângulo que possui quantos vértices? 3. Lembra? Tri é de 3. O molde de um tananana, é formado por 6 quadriláteros, né? Então, botem aí. O molde de um paralelepípedo é formado por 6 quadriláteros. A gente tem que usar as palavras que estão aí em cima. Então, é paralelepípedo na primeira e depois quadriláteros. E na letra D, um pentágono possui 5 lados e 5 vértices. Vocês vão ficar aí com os exercícios da 157, 158 e 159, né? Ou melhor, 159, vamos lá, que eu vou fazer com vocês. Ela pode ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas os outros vão ficar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Experimente. Desenhe sua resposta no quadro de cada item. Triângulo usando 3 peças, né? Que seria um tangram. Você vai destacar o tangram na página 19 do material complementar e vai colar aí na letra A, tá bom? Você vai fazer o quê? Vai pegar essa letra A e vai fazer um triângulo, né? Opa, deixa eu botar uma coisa errada aqui. Deixa eu pegar. Aqui eu não tenho triângulo, né? Então eu vou montar ele eu mesma. Vai fazer um triângulo e vai dividir esse triângulo em certas partes, né? Pronto, tá vendo? Pode ser assim ou de outra maneira. Você vai formar um triângulo usando o tangram, tá? Isso é uma atividade para você fazer em casa, para você se divertir, tá bom? Agora vamos para a página 160. Nós temos só até 160, 161.
Na página 160, a gente vai falar sobre o perímetro. Aqui está pedindo para a gente determinar o perímetro de cada um desses polígonos aqui embaixo. Lembra que a gente chegou a comentar um pouquinho sobre perímetro nas aulas passadas de geometria, mas há muito tempo atrás? Então, o perímetro é a soma dos lados de uma figura, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar uma régua e a gente vai ver que você vai ver quanto que tem esse lado da figura aqui, ó. Quanto que tem esse lado da figura, quanto que tem esse e quanto que tem esse. Vai colocar aqui embaixo e vai somar. Vamos fazer essa primeira para a gente poder descobrir juntos. Qual é a medida desse lado aqui? Se eu pegar a régua, eu vou ver que é 30 milímetros. Desse daqui é 40 milímetros. E dessa, vocês que vão fazer a soma, tá? A tia só vai dar as medidas. E dessa aqui, 35 milímetros. Agora façam a soma. Aqui eu tenho 25 milímetros. Aqui eu tenho 35 milímetros. Nessa aqui eu tenho 20 milímetros. E nessa eu tenho 30 milímetros. Agora vamos lá. O triângulo tem quantos milímetros de perímetro? Você vai escrever aqui embaixo. Opa, saímos da página. E o quadrilátero tem quantos milímetros de perímetro? Depois que você somar, você vai botar a resposta aqui. Agora vamos lá. O quadro A tem 8 centímetros de perímetro e a figura B é composta por duas figuras congruentes à letra A. Vamos ver sobre isso aqui. Se ele tem 8 centímetros, né, no total, o perímetro dessa figura aqui, o perímetro é igual a 8 centímetros. Quanto que é cada lado dessa figura aqui? A gente vai ter que fazer aqui a conta, né, para a gente saber. Vamos lá. 8 dividido por 4 lados. Então, você vai dividir 8 milímetros por 4 lados iguais, que vai ser igual a 2. Logo, cada um desses lados tem 2 milímetros. É minúsculo assim. Então, na figura B, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos lá. Contando os lados. 2 mais 2 mais 2 mais 2, tudo 6 vezes. Porque aqui, ó, a tia vai marcar para vocês. Nessa aqui nós temos 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. 6 vezes, tá? Então, a gente continua essa conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando tudo isso, nossa resposta é 12. 12 centímetros, tá? Aqui é 2 centímetros, tá? A tia colocou milímetro, mas é centímetro, porque tinha viu errado aqui. Então, tudo que foi preciso fazer foi somar tudo igual a gente achar o milímetro. Façam aí, então, a soma, né? Você vai terminar. Se ela tem 19 centímetros, você vai fazer direitinho, tá bom? Então, ó, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Foi uma aula bem grandona, como eu falei, com bastante conteúdo, mas depois a tia vai estar presente lá no Tira Dúvidas para tirar a dúvida de vocês. Então, quinta-feira, eu vejo vocês no Tira Dúvidas, tá? Não faltem, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!